quero acolher a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Até mesmo eu sei que tem gente lá do outro lado do mundo nos acompanhando. E a alegria quando você me acolheu, Cassiano, e eu fiquei assim, meu Deus, olha que poder, a força do carisma Canção Nova. Só poderia ser uma obra de Deus, me tirar lá do Japão para estarmos juntos aqui agora. Estarmos juntos aqui, a Ju, o Diácono, tal, todos que estão aqui trabalhando. Nós temos que, como dizia o padre ontem na missa, a abertura desse acampamento, jubilar. Ele trouxe ensinamento de Santo Agostinho e ele foi falando, é tempo de júbilo mesmo. Nossa, Ricardo, você está falando de alegria num tempo difícil? Sim, é a vida do cristão. Nós não estamos sozinhos nesta batalha. E quero dizer a você grupo de amigos, Canção Nova, mas a você também, tantos filhos do Padre Jonas, nós saímos para pregar, as pessoas falam, eu tenho o Padre Jonas como meu pai espiritual. Quantos que não bebem ou beberam e continuam bebendo das palestras, das pregações do Monsenhor Jonas? Fui lembrando, lá no Japão, nos anos de 1992, 93, nessa data eu conheci a Canção Nova. Logo depois casei e viajei, e a partir de 94, eu lá no Japão, muito difícil a missa, muito difícil uma igreja católica, e trabalhava muito naquela época. Então nós tínhamos a internet. E quando descobriram os brasileiros que lá moram, então, quando chegava na sexta-feira, que tinha acampamento, se você não entrasse na quinta e deixasse ligado ali a TV Canção Nova, você já não conseguia entrar na sexta-feira. Então a gente já deixava ligada a internet, plugava lá, ó, quinta-feira, sexta-feira começava o acampamento, e a gente bebia do Padre Jonas pregando a palavra de Deus. Eu seria muito ingrato com esta obra de Deus, se eu não buscasse a fidelidade a Deus, por tudo aquilo que eu já bebi, continuo bebendo, mas é um louvor na minha alma, é uma gratidão, é a virtude da gratidão que eu quero ter sempre, para com Deus, para com o meu fundador, para com o carisma Canção Nova. Quero dizer a você, grupo de amigos, antes de existir o grupo de amigos, dessa maneira, oficial, com o Diácono Nelsinho na frente, com a central, tudo isso, eu já era grupo de amigos no Japão, antes de entrar na Canção Nova. Vou explicar. Lá eu vivia da evangelização, vivia da distribuição dos produtos Canção Nova. Nós tínhamos uma distribuidora lá, a Luciane e eu, a minha esposa, e o João Mateus, na época, bem pequenininho. Prometi que eu não vou chorar hoje. E aí, lá nós então evangelizávamos, levávamos a Canção Nova para lá, o Diácono Nelsinho, quando foi com o Padre Léo, a gente que coordenava a missão lá, e aí nós tivemos a graça também de conhecê-lo, e conhecer o Padre Léo, o Padre Jonas, enfim, várias pessoas daqui da Canção Nova que foram pregar lá no Japão, e Deus utilizava de nós, que era um grupo de amigos, vamos dizer assim, evangelizava, vendia os produtos, distribuía os produtos Canção Nova para vários lugares no Japão. Até hoje tem frutos lá, até hoje a gente conversa, existe uma livraria católica hoje lá, que tem os produtos Canção Nova. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem que ter uma gratidão no meu coração por tudo isso. Eu ainda não entrei na palavra, eu vou entrar, mas eu preciso dessa introdução. Eu estava ali ao lado do Natal e do Diácono, eu falei, meu Deus, em 2005 eu cheguei aqui em Cachoeira Paulista, no ano de 2005, daqui a pouco eu vou falar como foi a ida do Monsenhor lá, mas para vocês entenderem,
Eu, um orgulhoso, um soberbo, vim aqui, cheguei aqui, eu achei que eu ia plantar bananeira aqui, fazer acontecer. E eu quietinho, sempre com muita timidez, mas o carisma foi me fortalecendo. Eu falei, meu Deus, eu vi até a Renatinha aqui, que é do projeto. Não, como que? Amanda. Então eu confundi agora. Não liga não, japonês enxerga mal, ainda sem óculos. Mas aí, eu lembrei da Renatinha, que eu entreguei agora um terceiro livro, eu não sou escritor. E eu fui, meu Deus, olha o que o carisma fez na minha vida. Olha o que o carisma faz eu pregar atrás de câmeras. Eu que sempre tive medo, ainda tenho medo de pregar a palavra de Deus, ainda dá um frio na barriga, mas eu não tenho dúvida que e o diácono orava aqui por mim agora, há uma força do carisma, há uma ação extraordinária do carisma Canção Nova, porque é um carisma de Deus. Porque é o Espírito Santo que alimenta esse carisma. É só olharmos os frutos. E aqui nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de obra de Deus, onde existem homens como eu, pecador, miserável, mas a ação de Deus age em nós, não por mérito, mas é graça de Deus, e isso nós não podemos deixar de proclamar. Lógico, primeiramente com o testemunho da nossa vida. A minha vida precisa transmitir aquilo que eu bebia da vida do Padre Jonas pregando a palavra, de tantos outros que pregavam a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus fez conosco. Aí os teólogos, os doutores da igreja sempre colocam, nós somos muito ingratos com Deus. A verdade é que nós somos ingratos. Nós esquecemos com muita facilidade o que Deus fez na nossa vida, como Deus utiliza dos instrumentos que Ele quer utilizar. Se você quer acompanhar comigo, tome a palavra de Deus em Lucas 5, a partir do versículo 1, o tema dessa palestra, mas pela tua palavra lançarei as redes. Não tem como não olhar para esse tema e não olhar para a vida do Padre Jonas. Não tem como você não olhar para essa palavra e ver que ele colocou isso em prática. Mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Preste atenção no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Capítulo 5, a partir do 1. Diz assim a palavra de Deus. E nós estamos num mês dedicado à Bíblia. Precisamos alimentar dessa palavra. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes aqui era um palco bem ali no canto de madeira, uns bancos bem confortáveis que tinha aqui assim, essa chácara que era terra ainda, e enchia o rincão para ouvir aquele pregador. Naquela ousadia, naquela unção, vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Olha a resposta de Pedro. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira
e nada apanhamos. Mas por causa de tua palavra, lançarei a rede. Quero terminar com o versículo 6, porque quando eu estava rezando, na hora veio o grupo de amigos. Diz assim: feito isto, apanharam o peixe em tanta quantidade que a rede lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. A Canção Nova é isso. O grupo de amigos Canção Nova cabe muito bem aqui. Através de um sim de um homem, do poder desse carisma, que chegou a tantos lugares, foi me alcançar lá do outro lado do planeta. E quantas almas que conheceram o amor de Jesus Cristo, através desse carisma, isso ninguém pode negar. A barca encheu. Não basta só os missionários aqui, mas eu creio que vocês também são missionários. Todos os batizados são missionários. Mas eu quero dizer que vocês escutaram. Feito isso, apanharam o peixe em tanta quantidade que a rede lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. É isso que a Canção Nova faz, é isso que a Canção Nova faz com o grupo de amigos, é isso que o grupo de amigos ajudando nesta obra de evangelização, porque existe muita alma para ser ainda resgatada. Existem muitas almas que precisam ainda experimentar o poder de Deus, o poder dessa palavra anunciada e vivida. O próprio Jesus disse: pedi para o Senhor da messe operários, porque a messe é grande e os operários são poucos. Seremos sempre poucos, não esqueça disso. Sempre vai precisar de operários para a messe, sempre. Pedro, ele acreditou na palavra e obedeceu. Colocou em prática. Nós vemos aqui, primeiro Papa, ele agiu na fé, iluminado por uma graça. Ele agiu na fé, ele pôde, porque ele agiu na fé, ele experimentou o poder da palavra da verdade. E não somente isso, ele praticou a virtude. Qual a virtude? A virtude da obediência. Eu lembro numa pregação, há muitos anos, o Monsenhor dizia que ele era como um menino, que ele ia atrás do pai, tentando acompanhar os passos do pai, que é Deus. Ele como um menininho, simplesmente ele ia, e Deus ia pedindo. Eu lembro que ele dizia, se eu soubesse tudo que ele tinha para eu fazer, ele não faria, ele não. E assim aconteceu com o primeiro Papa. Pedro agiu na fé, iluminado por essa graça. E assim precisa acontecer na sua vida, na minha vida, todos os dias. Se queremos crescer na intimidade com Jesus, se queremos crescer na espiritualidade, precisamos dessa graça agir sempre em nossa inteligência. Para cada dia mais conhecermos a verdade e praticarmos as virtudes, ou seja, as virtudes do próprio Cristo. Hoje o Júlio Brebal dizia assim, eu não estou aqui endeusando o Padre Jonas. Faço as palavras do Júlio Brebal, meu irmão, tão querido. Mas o tema desse acampamento, não tem como não falar do Padre Jonas. Não tem como não trazer as virtudes desse homem. A experiência que eu tive uma vez lá na minha casa, vários irmãos do grupo de amigos já ouviram eu falar sobre isso, mas eu sei que existem muitas pessoas ouvindo agora
que não faz parte de nenhum grupo de amigos Canção Nova. Eu lembro uma vez lá em casa, no Japão. Gente, eu tinha, com vergonha que eu falo isso, eu tinha um vício terrível, um mau costume de deixar comida no prato. Monsenhor estava apenas uma semana na minha casa lá no Japão, e ele via aquilo, mas ele nunca me chamou a atenção. Eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Aí, num belo dia, ele falou: filho, o que você vai fazer com essa comida? Não, padre, eu já estou satisfeito, eu vou jogar fora. Ele falou: não, empresta o teu prato. Aí eu falei: ai meu Deus, o que ele vai fazer? Eu já imaginei o que ele ia fazer, mas eu falei: não vai fazer isso comigo. Aí eu entreguei o prato para ele, a Luciane ficou olhando, e ele foi raspando, gente, e continuou conversando, numa maior acolhimento. Ele não me chamou a atenção. Eu não, mais quase 20 anos, eu não esqueço, como se fosse hoje. Ele foi, depois que ele terminou, ele gosta de comer, né? E ele queria comer as comidas japonesas lá, tudo mais. Aí ele começou a comer, era o meu resto, gente. Aí eu olhei para ele, ai meu Deus do céu, eu não sabia se eu chorava, fiquei quieto. Nunca mais, há quase 20 anos, eu não deixo um grão de arroz no meu prato por causa do exemplo do Padre Jonas. Por causa daquele exemplo. Não falou, não deu sermão em mim, nada. Simplesmente falou muito na minha alma. Mas por quê? Porque ele é um homem da palavra. Não precisa falar. Nós conhecemos aquela linda passagem de São Francisco de Assis, que chamou um dos seus filhos franciscanos: vamos pregar hoje. E os dois saíram na cidade, andaram, voltaram para casa, o irmãozinho lá, franciscano, decepcionado com Francisco de Assis. Mas o senhor não falou que a gente ia pregar? Ele falou: nós pregamos? Com a vida? Um homem profundamente do Evangelho, São Francisco, o caminhar dele, a presença dele pregava. E eu não posso negar que a presença do pai fundador de Monsenhor Jonas Abib não prega a palavra de Deus. Só não vê quem tem o coração duro, aqueles que gostam de julgar, por causa de uma soberba existente dentro de nós, em todos nós, por causa do pecado original, a essa inclinação diabólica que existe em nós. Esses dias eu estava rezando, e aí eu vi veio defeito de pessoas, não é da comunidade não, na minha cabeça. Aí eu escutei Jesus falando muito forte comigo: meu filho, por que te preocupas com isso? Você está olhando o cisco dos olhos dos seus irmãos, das pessoas, enquanto existe uma trave no seu? Opa! É isso. Existe tanta coisa para fazer em nossas vidas, nós estamos preocupados. Hoje há um julgamento com pessoas da igreja. E aqui eu não sou conivente, eu não estou a favor de pecado de pessoa, não é o caso do Monsenhor, mas de tantas pessoas eu não sou conivente a esses pecados, mas eu preciso saber separar o pecador do pecado. O único, Jesus dizia para mim, o único que tem condição de julgar sou eu, que sou o justo juiz. Eu não sou Deus para julgar ninguém. Essa ação da palavra, ela precisa penetrar profunda em nossas vidas, para que a gente possa também, você que tem um nome, que leva o nome Canção Nova aí na sua cidade, agora mesmo eu falava com um dos coordenadores lá de Santa Maria, do grupo de amigos. Não é verdade, diácono, Natal, nós que viajamos, que muitas vezes o bispo ou o pároco fala: vocês da Canção Nova aí, fala para o grupo de amigos, tem um nome Canção Nova. É preciso ser como o Padre Jonas, o homem da palavra. Mergulhe nessa palavra.
Eu fui lembrando, eu não tinha esse costume de estudar a palavra. Quando eu via o Padre Jonas há muitos anos com uma canetinha, até hoje eu uso essa mesma, não aquela mesma, né, eu compro todo mês, mas aquela caneta de 4 cores, porque ele usava, eu não sei se usa ainda. E eu, tá aqui, ó, você pegar a minha Bíblia, verde, azul, só não gosto de preto, mas vermelho, o preto está lá sempre cheio. Estou brincando, mas eu, vocês entenderam. Acho que é luto, não. Mas aí, nós precisamos buscar a vivência desta palavra, para que eu crescer na fé. Foi assim a ação poderosa na vida de Pedro. É necessário crescer no amor à palavra de Deus, para progredir nas virtudes. Eu não acompanhei, mas eu escutei muitas vezes. Ele me disse uma vez no Japão, mas eu ouvia muito dos irmãos dizendo que, antes de eu entrar na Canção Nova, o quanto o Monsenhor sofreu perseguição. Mas uma vez eu vi ele em grande lugar, assim, com uma multidão, ele não pregou, ele ficou, a humildade dele em silêncio. E diante das perseguições, silencioso. Isso é virtude. Isso é virtude da paciência, da fortaleza, da conformidade com a vontade de Deus. Olha quantas virtudes. Se você também quer crescer nas virtudes, você precisa ser um homem, uma mulher da palavra. A palavra é a verdade que liberta. Pedro obedeceu, nós vemos aqui, um milagre aconteceu. Só aconteceu o milagre, eu estava estudando, eu falei, meu Deus, Pedro era um grande pescador, não era um mau pescador. Aí ele trabalhou, diz a palavra, que ele trabalhou a noite inteira. Aí de manhã, ele cansado, Jesus falou, olha, joga a rede aqui. Pedro podia falar, Jesus, de pesca eu entendo. De pescaria eu conheço um pouquinho. Olha, aqui não tem peixe, eu já tentei a noite inteira. Mas não. Pedro obedece. Pedro fala, por causa da tua palavra, eu lançarei a rede. E o milagre aconteceu. A Canção Nova hoje é uma obra muito grande, até geograficamente falando. Há até milhares hoje de consagrados, né, Márcia? Os grupos de amigos. Quantas pessoas nessa companhia de pesca? Porque uma pessoa obedeceu a Jesus Cristo. Não fui eu não, viu? Não fui eu que fiquei com o cabelinho branco de sofrimento, não. De apanhar das pessoas. De sofrer perseguição. Foi aquele que nós vimos na tela ali agora há pouco. Porque um homem obedeceu a Jesus Cristo, um milagre aconteceu. E aqui eu quero chamar a atenção dos meus irmãos da comunidade Canção Nova. Cria vergonha na cara. O nosso Pai já deu o exemplo de uma vida despojada, de uma vida na humildade, no silêncio. Não se escuta a palavra de Deus no barulho, com uma alma agitada, com orgulho, com soberba, com apego aos bens materiais.
Vocês estão vendo, vocês que nos acompanham, é grande demais essa chácara, mas o irmão senhor não fica andando com dinheiro na carteira. É um homem desapegado. Ai de mim se eu não trilhar esse caminho de desapego, a querer buscar riqueza, a querer buscar fama, a querer buscar poder. A palavra de Deus, ela faz toda a diferença em nossas vidas. É a palavra que faz a diferença. É a palavra que fez a diferença na vida de Pedro, de São Pedro, que tornou o primeiro Papa da Igreja Católica, aquele que negou Jesus 3 vezes, quando Jesus estava preso, prestes à crucifixão. Mas quando essa palavra foi alimentando, quando Pedro deixou a palavra alimentar a sua vida, a sua alma, e olha que ele caminhou com o verbo que se encarnou, o verbo, a palavra de Deus. Quando ele deixou e permitiu que a graça de Deus agisse na vida dele, ele começou a progredir nessas virtudes, ao ponto de chegar ao martírio, de ser fiel a Jesus até a morte, até a última perseguição. Nós precisamos então entender que o que vai mudar a nossa vida é a palavra de Deus. Pedro podia ficar nas suas convicções, na sua autossuficiência, eu sou conhecedor. Não, ele preferiu confiar na palavra. Você precisa começar hoje a confiar na palavra, porque a palavra é Jesus. Ele é fiel, Ele cumpre as promessas, Ele vai cumprir sempre o que lhe prometeu. Está na hora de confiarmos em obedecer esta palavra. Chegou o tempo, não dá mais para brincar. Não dá para brincar de ser canção nova, não dá para brincar de ser cristão católicos. É preciso dar a vida a Jesus Cristo e permitir que Ele realize tudo o que Ele quer realizar através da sua palavra. Essa palavra que tem o poder de ressuscitar. Veja quando Lázaro há 4 dias já estava morto, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E somente Lázaro escutou aquele que já estava morto. Apenas ele escutou a palavra, Jesus falando com ele mesmo que rastejando, ele veio. Ele caminhou, ele ressuscitou, e depois ele deu testemunho dessa ressurreição, que é o mais importante, porque diz o Evangelho que muitos vinham por causa de Lázaro. Muitos iam a Betânia agora porque Lázaro tinha sido ressuscitado. Quantos não foram ressuscitados pelo carisma Canção Nova? Eu digo de mim, e não estou dizendo que eu estou vivo, não estou dizendo que eu não sou pecador, sou miserável, o mais pecador desta obra, mas eu preciso proclamar para a glória de Deus, que Deus já fez muito na minha vida, por causa desse carisma, sem merecimento algum, sem mérito algum, na força dessa palavra de Deus, na obediência a Deus. Nós, Canção Nova, na obediência às nossas práticas de piedade, à nossa espiritualidade, aos sacramentos. Que tristeza eu não ver muitos dos consagrados não irem à missa. Não foi isso que o nosso fundador ensinou, não. Ele sempre nos ensinou que aqui é um território eucarístico.
Sem a virtude da obediência não haverá milagres, aprenda isso. Sem a obediência à palavra de Deus, não haverá milagres. Não haverá milagres. Não haverá transformações, conversões. Se você não pratica a palavra de Deus, você está sendo desobediente a Deus. Por que aí a gente encontra as pessoas, mas minha vida não muda, eu peço, Deus não faz, eu não... Como que está a tua vida em relação à palavra de Deus? Você está obedecendo o que Deus lhe pede? Raniero Cantalamessa escreve em seu livro O Mistério da Palavra de Deus: não se pode cultivar a palavra de Deus sem cultivar também a obediência. Vou repetir. Não se pode cultivar a palavra de Deus sem cultivar também a obediência. Do contrário, a pessoa se torna desobediente. Aqui está a causa de muitos estarem morrendo dentro da igreja. Aqui está a causa de muitos Lázaros, de muitos consagrados, porque não querem obedecer, não a um homem, a Deus. Não querem obedecer, não a pessoa, mas é o próprio Jesus Cristo. Sem milagres, sem obediência, não haverá milagres. Sem obediência à palavra de Deus, sem obediência a um carisma, não haverá milagre na sua vida. Você não vai colher transformações, e por isso não vai progredir nas virtudes. Ao contrário, vai cair em murmurações, em vícios das murmurações, na tristeza. E nós estamos nesse tempo, como dizia o diácono ontem na Santa Missa, tempo para se alegrar, 10 anos de grupos de amigos, mas também toda a família Canção Nova. Não vai crescer na virtude da paciência. Eu tenho falado tanto dessa virtude da conformidade com a vontade de Deus, porque quer fazer sempre a própria vontade. Para fazer a vontade de Deus, vontade, obedecer a palavra, precisa morrer para a própria vontade. Aquilo que Jesus disse: queres me seguir, renuncia a ti mesmo. Isso é uma outra virtude da abnegação. Mas as pessoas não querem morrer para a sua vontade. Querem colocar os seus projetos, querem colocar os seus sonhos, querem buscar isso e aquilo. O nosso fundador nos ensinou que são sonhos de Deus que eu tenho que buscar. São sonhos de Deus que eu preciso buscar. Eu preciso pedir para Deus essa graça. Senhor, morra o Ricardo, como João Batista, que Cristo cresça e eu diminua. Como São Paulo no final da vida, importa que já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Mas se nós tivermos a coragem de olharmos para a nossa vida, eu, Ricardo, eu vou ver que muitos momentos do dia eu faço a minha vontade e não a vontade de Deus. Eu busco as minhas satisfações pessoais, os meus gostos, os prazeres, aquilo que me dá satisfação. E a vida do cristão e a vida de um Canção Nova não é para buscar satisfações.
Tem uma palavra muito forte sobre a obediência e desobediência a Deus. E quero dizer, quando nós desobedecemos um fundador de uma congregação, um fundador de uma das novas comunidades, nós estamos desobedecendo a Deus, hein? Dorme com esse barulho. Se aquilo que nos pedem está de acordo com a vontade e a verdade de Deus, com os mandamentos da lei de Deus, e eu não obedeço, eu estou em desobediência. A não ser que me pedem algo que é pecado. Mas se está de acordo com a verdade, se eu não obedecer, eu estou numa desobediência, e desobediência é pecado grave. Foi o pecado de Lúcifer e foi o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deuteronômio 28:15, a consequência da desobediência é a maldição. Está lá, é só você ir no livro de Deuteronômio. E no mesmo capítulo, versículo 1, a obediência atrai as bênçãos de Deus. Quero trazer uma outra passagem para nós vermos o quanto é necessário obedecer a palavra de Deus. Está lá em João 4:50. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 50. É a cura de um filho do oficial de justiça, mas eu vou ler só o versículo 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Então esse homem, que nem fala o nome dele, ele acreditou na palavra e obedeceu a palavra. E diz no Evangelho que o seu filho foi curado. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, a graça acontece. Só que existe dentro de todos nós, sem exceção, com exceção da Virgem Santíssima, existe uma inclinação ao pecado, existe uma desobediência, nós não gostamos de obedecer. A inclinação é sempre para a desobediência. Há uma revolta dentro de nós, por causa do nosso orgulho, não gostamos de ser mandado, ordenado, nem mesmo a Deus. Assim foi Adão e Eva, desobedeceram a Deus, uma ordem expressa de Deus, daquela árvore não podeis comer. Existe essa inclinação em todos nós, de não querer obedecer. Quando há essa virtude na nossa alma, na nossa vida, na prática, na vivência, Deus realiza muitas graças. Deus faz crescer uma obra. Deus, entende, se prospera, hein? Deus prospera, Deus faz progresso nessa obra, nessa família, nessa comunidade, nessa congregação. Isso é a história da igreja. Isso é a história da salvação. É só você ler de Gênesis aqui, o povo no deserto, um povo desobediente, o que eles tiveram que enfrentar. Mas aqueles que obedeceram a Deus, experimentaram uma força de Deus, a força da palavra, a força da graça, a força do Espírito Santo. Na obra de Deus, tem sempre aqueles que são escolhidos, seja para conduzir um povo,
esse precisa caminhar na escuta e na confiança e na obediência à palavra. Na Bíblia temos vários casos. Abraão, temos Moisés, os profetas, os reis, aqueles que Deus escolheram ao longo da história para fundar São Francisco de Assis, que fundou os franciscanos, São Domingo, que os dominicanos, Santo Inácio de Loyola, os jesuítas, e aí vai, São Dom Bosco, os salesianos, as novas comunidades e vários fundadores, foram homens escolhidos por Deus. A escolha é de Deus. Esse homem, quando ele obedece, quando eles foram obedientes à graça de Deus, obedientes à palavra, não só na vida colheram frutos, mas todos os filhos espirituais. Eu dizia para o Cassiano ontem: Cassiano, eu quero que você cante, agora é a hora de você cantar, para a gente trabalhar um pouquinho nessa música, depois eu volto. Falei: Cassiano, você conhece aquela música? Deus pediu para você cantar. Na Bíblia temos tantos que escutaram e obedeceram a Deus, a Virgem Santíssima, e olha, que pediu para ela foi algo fácil não, ser filho de Deus, a mãe de Deus. Na Canção Nova nós também temos a graça e de ter o nosso fundador ainda vivo. Cante para nós, irmão. Um dia Deus fez um chamado e deu uma ordem ao padre Jonas, que disse sim ao Deus que o criou, e assim nasceu a canção nova. Mais uma vez, um dia Deus fez um chamado e deu uma ordem ao padre Jonas, que disse sim ao Deus que o criou, e assim nasceu a canção nova. Quero dizer meu sim a Jesus, digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim a Jesus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Sabe, Padre Jonas, talvez o senhor não esteja escutando, mas depois alguém pode falar para o senhor. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso pessoalmente. Em 2004, quando Deus me pediu para levá-lo ao Japão, e lá em casa o senhor pregando aquele encontro, aquele retiro, e depois ficou uma semana na minha casa. Confesso que não aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar, mas eu sou eternamente grato pelo fato
fato de perceber no Senhor um homem de Deus. Lembra quando nós fomos para o aeroporto, no 7º dia já, 8º dia, chegando lá, a japonesa, a aeromoça falou assim: não, o senhor não vai poder viajar nesse voo não. Eu estranhei, porque sempre eram os voos dos missionários. Não, você vai, é porque tem que ir para Tóquio, e Tóquio para os Estados Unidos, não vai dar tempo. Volta amanhã. Gente, no Japão não acontece essas coisas. Ali tinha ação sobrenatural, ali tinha Deus. Aí o Padre Jonas: tá bom, filho, com aquela calma, vamos voltar para casa. Vamos. Chegando em casa, a Luciane, a minha esposa, ela está escutando, foi o único missionário que ela não quis ir no aeroporto, porque ela ia sofrer muito. Abre parênteses aqui, porque é a sua filha japonesa, padre, quando o senhor foi a primeira vez no Japão, em Osaka, lá veio o pai da Luciane. Quando a Luciane tinha 2 anos, ele morreu aqui no Brasil. E quando nós estávamos chegando em Osaka, isso nem sonhávamos em ser da Canção Nova. O senhor ia pregar um retiro lá grande. Aí a Luciane chorando, eu falei: amor, por que você está chorando? Nós estávamos entrando na cidade, de uma grande cidade de Osaka. Ela falou assim: porque eu escutei Deus falando, daqui veio o seu pai, eu tirei. E hoje nessa cidade eu estou te dando um novo pai. Eu falei: como assim? E hoje nós somos filhos do Padre Jonas. Mas fecha parênteses aqui, padre. No dia que nós voltamos para casa, lá do aeroporto, lá em Nagoya, quando nós chegamos, a Luciane viu o senhor e ela me disse: amor, Jesus me falou que ele não terminou o que veio fazer aqui. Falei: meu Deus, a Luciane é muito discutida. Eu sou estrambelhado, né, cheio de emoção. A Luciane não, é mais centrada. Estão confirmando aqui, depois vou puxar a orelha deles. Aí, o Padre Jonas lá em casa, é Monsenhor Jonas, até que na época era Padre Jonas, então faz muitos anos isso. Nós, no outro dia, tomando um café, ele falou assim: Deus ainda precisa fazer uma obra aqui. Aí ele entendeu por que o voo não tinha dado certo. Ele nos chamou para ser da Canção Nova e nos trouxe lá do Japão. Só um homem de Deus pode fazer isso. Um homem na carne não tem condição. Padre, eu não sou o seu melhor filho, com certeza. Mas nesses 12 anos de compromisso na Canção Nova, eu nunca te envergonhei, padre. Eu sempre lutei para viver os nossos princípios. Tem que valer a pena, né? O que Deus fez conosco, tirar lá do outro lado do mundo. Aí nós levamos o senhor para o aeroporto, a Luciane foi daí. E aí o senhor viajou no mesmo voo que era no dia, sem explicação nenhuma. Isso é coisa de Deus, coisa de pessoas espirituais, né, padre? Muito obrigado. Muito obrigado pelo teu sim, que o Cassiano vai cantar novamente. Porque me impulsiona todos os dias também a dizer sim a Deus. Vamos cantar. Eu quero tomar a liberdade também nesta hora de dizer a você que é filho do Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib. Você que é membro do grupo de amigos Canção Nova. Um dia Deus deu uma ordem. Um dia Deus te chamou para fazer parte desta companhia de pesca. Talvez você que esteja com um pé no barco de Jesus e o pé no barco da vida. Jesus está nos chamando a atenção hoje, para que nós entremos de cheio nessa linda
da companhia de pesca. Assim como a letra vai nos dizer, um dia Deus fez o chamado e deu uma ordem ao padre Jonas. Assim, Deus está nos chamando e nos dando uma ordem. Para mim, para você, João, Maria, Nelson, Natal, Ricardo, Amanda, Walter, Sônia, Josélia, muita gente mandando mensagem do grupo dos amigos espalhados pelo Brasil inteiro. Um dia Deus te chamou para uma missão. Um dia Deus fez um chamado e deu uma ordem ao padre Jonas, que disse sim ao Deus que o criou, e assim nasceu a canção nova. Mais uma vez, escuta isso. Um dia Deus fez um chamado e deu uma ordem ao padre Jonas, que disse sim ao Deus que o criou, e assim nasceu a canção nova. Quero dizer meu sim pra Jesus, digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Eu quero dizer meu sim pra Jesus, digo sim ao Deus de amor que me criou. Quero dizer meu sim pra Jesus, ao Espírito de Deus, eis-me aqui. Quero terminar com esse testemunho de gratidão. Sabe, padre, aquele japonesinho que o senhor falou assim lá em casa, agora eu sou teu avô? Nós voltamos para o Brasil, Cachoeira Paulista. Ele entrou no Instituto Canção Nova com 8 anos de idade. Trilhou todo um caminho aqui na Canção Nova, na escola, fez faculdade e hoje ele é monge. Eu não tenho dúvida que o senhor tem uma grande parcela nessa obra. A Luciane, que não podia ser mãe, hoje nós temos um milagre, a Miriam Letícia com 4 aninhos. O senhor tem mais uma netinha japonesa agora. Muito obrigado, Deus, por tudo isso. Eu não mereço nada do que o Senhor fez na minha vida. E continua fazendo. Um miserável, Senhor, orgulhoso, pecador. O Senhor me fez um filho desta obra. O Senhor me trouxe do outro lado, Senhor, do mundo. Muito obrigado por tudo que realiza nas nossas vidas. Eu convido a todos que nos acompanham, a uma gratidão a Deus. A louvar a Deus. Em tempos difíceis, que os cristãos obedientes louvam a Deus. Bendito seja, meu Deus. Bendito seja pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por
tantos carismas na igreja, pelo carisma que o Senhor me escolheu, o carisma Canção Nova. Por toda a família, por toda a companhia de pesca, Senhor, pelos grupos de amigos Canção Nova. E por tudo aquilo que ainda o Senhor vai realizar. Louvores a Ti, Senhor. Bendito sejas. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, meu Deus. Amém.